Amigos, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, sua casa e também toda a sua família. Sou seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, diretamente aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Você que de repente está chegando no canal agora, seja todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. E você que já está no canal, já está inscrito, que o Senhor nosso Deus continue abençoando muitíssimo a sua vida no nome de Jesus. Olha, esse canal tem o intuito de levar para você a palavra de Deus, a palavra da verdade. O nosso intuito é esclarecer algo que acontece no Brasil e no mundo, e através dos acontecimentos queremos falar à luz da Bíblia para você, para que você possa aprender as situações que você tem visto por aí. Tem coisas que está totalmente errada, situações que está acontecendo, que está escandalizando o evangelho, o cristianismo. E mais uma coisa aconteceu, uma grande aberração, algo totalmente fora da Bíblia vem acontecendo, e quando cai na web, você sabe que as pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas se levantam para ir contra a situação, até porque somos protestantes, devemos que protestar contra aquilo que está errado e devemos ensinar aquilo que é certo. Por isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, uma igreja aqui do Brasil, um pastor está inventando aí algo que não é bíblico, algo que não é da palavra de Deus. Ele inventou algo que está trazendo muita polêmica no meio evangélico, a unção do balde. Talvez de repente você já até viu alguma mensagem sobre isso, ou talvez de repente algum vídeo na internet você acompanhou, e ele inventou a unção no balde. O mais interessante, ou de repente o mais chocante, é que ele pega a água com balde e coloca as pessoas em cima do altar, e ali joga a água na cabeça das pessoas, dos obreiros ou dos membros, e depois que ele molha todo mundo, ele está falando para as pessoas na pregação dele que essa unção é para que a pessoa venha a ser purificada dos seus pecados. Olha que aberração, olha que heresia, olha que coisa horrível, e sem base bíblica este pastor está fazendo no meio do povo de Deus. Como eu já disse em outros vídeos, alguns compram a carteirinha de pastores, ou alguns saem rebeliados de outros ministérios e funda as suas igrejas, e ali começa a colocar doutrina humana, e até por que não dizer doutrina satânica, costumes diabólicos. E você vê que esse pastor está fazendo isso, a unção do balde. Ele pega e taca água nas pessoas, dizendo que as pessoas vão ser purificadas, vão ser perdoadas dos seus pecados, porque estão sendo ali molhadas com aquela água. Meu amado irmão, presta bem atenção, que aqui na Bíblia Sagrada, no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 1, vai nos ensinar. Você quer aprender a fugir da aparência do mal? Você quer aprender a identificar um falso profeta? Você quer realmente aprender a ter uma vida, uma comunhão com Deus? Você quer identificar, olhando ou de repente ouvindo, algumas pessoas fazendo aberração, e você entender que aquilo é coisa errada e foge dos parâmetros bíblicos? Então leia a Bíblia, procure crescer na graça e também no conhecimento. Crescer na graça é você estar orando, estar buscando, estar fugindo da aparência do mal, está indo consagrar sua vida através do jejum, através da oração, ir para o monte, procurar fugir da aparência do mal, fazer a vontade de Deus. Isso é crescer na graça. E crescer no conhecimento é você procurar ler mais a Bíblia,
procurar se inteirar mais das coisas de Deus, procurar a conhecer a verdade de Deus. Aí sim, o diabo e nem os falsos profetas e nem o anticristo vai enganar você e nem tampouco a sua família. E pelo contrário, quando você conhece a verdade, você vai ensinar a verdade para outras pessoas e as outras pessoas não cairão mais no engano do demônio. Olha aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creias em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se procede de Deus. Não creia em qualquer espírito, pelo contrário, examina, olha, observa, pede discernimento a Deus para ver se aquele espírito que está naquele homem ou mulher, se aquele espírito realmente é de Deus. Porque o diabo, ele vem enganando pessoas não somente fora da igreja, mas agora a estratégia de Satanás é enganar a pessoa dentro das igrejas. Por quê? Porque o diabo não está satisfeito em enganar somente lá fora, porque a pessoa vai identificar que é ele que está enganando lá fora. Ele está partindo para dentro dos templos, templos esse de homens e mulheres que não têm visão da palavra e nem comprometimento com o reino do céu. Então aqui no livro de João está falando que é para a gente poder observar, analisar, ficar atento, olhar com os olhos espirituais, ter discernimento de Deus para ver se aquele espírito que está usando o pastor, a pastora, o profeta, o bispo, o apóstolo, se aquele espírito realmente ele é de Deus. Mas só tem essa identificação, só sabe se aquele espírito está usando aquela pessoa, se realmente é de Deus ou é do diabo, aquele que procura consagrar a vida, aquele que procura andar diante da presença de Deus com honestidade, com sinceridade. Então, aqui nos ensina que nem todo espírito que está de repente num pastor, num líder evangélico é de Deus, porque existe também o espírito do engano. E você, para não ser enganado ou enganada, é necessário você ter uma vida no altar de Deus. Então esse pastor aí, a unção do balde, olha, você está ouvindo, né, está vendo esta unção do balde. O que que leva um homem, o que que leva uma pessoa, de repente pegar um balde d'água, né, ou pegar um galão d'água e sair jogando na cabeça das pessoas? Eu vi que até mesmo uma obreira dele botou um pano na cabeça e ele tirou o pano da cabeça da obreira com toda a força e ali jogou água na cabeça dela e de várias pessoas. E quando a água caía, eles começavam a se debater como se dissesse que estaria recebendo o Espírito Santo. Olha, tem pessoas que nem sabem o que é o Espírito Santo. Tem pessoas que não têm nem discernimento do que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é comportado, controlado, né? O Espírito Santo é manso, é suave. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que habita em cada um de nós, ele é diferente dos espíritos que habitam neste mundo. Por isso que ele está falando Espírito Santo. E quantas pessoas têm brincado com isso? Quantas pessoas têm brincado, né, com o Espírito Santo? E quando se brinca com o Espírito Santo, ou quando se diz que é o Espírito Santo, sendo o espírito do demônio, esta pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia não tem perdão, diz a Bíblia. Olha, e aí aparece várias pessoas, vários pastores, vários líderes pregando heresia. Eu anotei alguns aqui para dizer para você, e não se assuste, porque isso tem que acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou ler mais 2 versículos, 2 livros, melhor dizendo, para você. Mas aqui eu anotei aqui a unção, né, da marreta. Apareceu outra aí, um maluco, me perdoe pela sinceridade, apareceu aí um doido
né, com a marreta de madeira. Ele manda a pessoa vir na frente, a pessoa faz um voto e ali ele pega aquela marreta de madeira e bate na cabeça da pessoa, e muitas das vezes a pessoa cai, e algumas pessoas sem noção, sem saber o que está falando, ou sem conhecimento da Bíblia, ainda fica dando glória, misturado com aleluia. Eu queria que você me mostrasse aonde está escrito na Bíblia a unção da marreta, ou onde está escrito o balde ungido, a unção do balde. Isso é coisa diabólica, isso é coisa do demônio. Nós sabemos que existe nas igrejas muitas campanhas, campanha do suco de uva, né, que simboliza o sangue do Cordeiro, né, a campanha da água consagrada, né? Jesus disse: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. É algo simbólico, né? Existe campanha do mergulho de Naamã, né? Mas tudo isso extraída da Bíblia. E quando Deus está no negócio, o milagre acontece. Agora, quando é uma heresia, quando é algo falsificado, pessoas se passando por profeta e não são, pessoas se passando como pastor ou pastora e não é, só para poder pegar o dinheiro do povo, não dá certo. Deus não está em mentira, Deus não está em engano. Pelo contrário, diz a Bíblia que não ficará de engano ninguém dentro da casa de Deus. Então, tá aí para você aí a unção do balde, a unção da marreta, e tem mais aqui, a unção da gasolina. Isso aconteceu na África, né? Na África, né, tem tido muitas coisas da África que está acontecendo, a unção da gasolina. O interessante é que o pastor da África, ele pega uma garrafa, né, pequena, cheia de gasolina, e para mostrar para as pessoas que aquilo realmente é gasolina, ele bota um pouco dentro de uma bacia de lata, e ali ele risca um palito de fósforo, joga lá e pega fogo. E ali eles apresentam a gasolina, e de repente apresenta a gasolina a Deus, que ele diz que é Deus, né? Apresenta, que a gente sabe que Deus não compactua com esse erro, então ele apresenta a gasolina, né? E de repente chama as pessoas, e quando a pessoa vem, já vem endemoniada, se batendo, e ali ele dá um pouco para cada pessoa para beber a gasolina, e quando a pessoa bebe, ela já chega endemoniada, já vem encapetada. Quando ela bebe, ela fica mais ainda encapetada. E de repente, quando ele acaba aquela gasolina, né, ele pergunta o que as pessoas sentiu, e algumas falam que se sentiu bem, se sentiu tranquila, outras falam que foi muito bom. O que acontece? Porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Olha, abre bem o seu olho, crente. Abre bem o seu olho. Dê ouvido à voz de Deus. Porque o diabo, ele está vindo para enganar muitas pessoas. Está usando muitos falsos profetas, muitos falsos cristos para fazer sinais e maravilhas, né? E na realidade são lobos vestidos com a capa de ovelha. E este canal aqui é para desmascarar, né, os falsos profetas, os endemoniados que têm levado as pessoas a coisas ridículas e também desviando as pessoas do caminho. Então abra seu olho, veja onde você congrega, veja o que está acontecendo. Se tiver uma campanha que ela está debaixo da direção de Deus, debaixo da mão de Deus, e você realmente está vendo que foi extraído da Bíblia, então que você possa participar. Mas se você vê que saiu dos parâmetros bíblicos, fuja dessa situação, porque isso não é do agrado de Deus. Olha, aqui no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22 até o 23, diz assim: pois aparecerão falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para ser possível enganar os eleitos de Deus. Olha, preste atenção, aparecerão falsos profetas, falsos Cristo. Se possível for, eles enganarão
até os eleitos. Olha, quem engana as pessoas é Satanás. Então, quando fala aqui no livro de Marcos, né, e também no livro de 1 João, é um alerta para a igreja nos dias atuais. É um alerta para a minha vida, para a sua vida, né, para que a gente não possa o quê? Ser enganado por Satanás. O diabo tem enganado muita gente e, como eu já disse, ele tem enganado agora dentro da igreja. Ele está andando dentro das igrejas, usando homens de terno e gravata, usando mulher de saião, de coque. Não tenho nada contra, mas estão usando pessoas desse jeito assim, para poder enganar as pessoas. E como está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22 até o 23, se possível for, o diabo, ele quer enganar até mesmo os escolhidos. Então abra o seu olho espiritual, abra o seu entendimento espiritual, para que ninguém possa te enganar e te desviar do caminho da salvação. Olha, também eu marquei aqui, tem a unção do cuspe, coisa terrível, coisa diabólica, meu irmão, povo de Deus, coisa do inferno, né? O homem, ele bota lá o pseudo pastor lá, do líder, ele coloca ali a água na boca, ele faz o bocejo na boca e de repente chama alguém doente e joga na boca da pessoa aquela água que estava na boca dele. E ali eles falam que Deus está curando aquela pessoa. Olha, coisa maligna, coisa do diabo. Olha, Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez o lodo, ele colocou na vista do cego e falou, vai e lava no tanque. E aí, as pessoas usadas pelo Satanás, pelo demônio, pessoas descompromissadas com o reino de Deus, elas querem imitar Jesus. Não está na Bíblia que Jesus cuspiu na boca de ninguém. Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, presta muito bem atenção no que você está vendo pelo Brasil e pelo mundo, porque isso daí já está acontecendo para que se cumpra a palavra de Deus. Então agora tem aí também a unção do cuspe, ou por que não dizer, também tem aí também a unção do aviãozinho. Meu amado irmão, isso é coisa diabólica, isso é coisa do inferno. A mulher, uma senhora, uma irmã, com todo o respeito que a gente tem para com as pessoas que seguem esse canal, com todo respeito para com outras pessoas de outras religiões, com todo respeito para com o ser humano, mas aí pega uma senhora, né, ali no culto, e ela começa a chamar os varões, e ela segura no braço do varão, o varão praticamente se pendura nela, e ela começa a rodar ali os varões, principalmente os varões, e aí começa a rodar, quando ela larga, aí aquele varão cai arrebatado, ou de repente endemoniado, e ali fala que é unção de Deus. Meu amado irmão, isso é antibíblico, isso não está na Bíblia. Olha, está falando aqui, ó, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Ó, amados, não creia em qualquer espírito, não creia. Não vá atrás de pessoas desse jeito, porque isso daí é coisa diabólica, é coisa do demônio. Então, esse canal tem a finalidade de te ensinar a verdade da palavra de Deus, né? Não estamos aqui para fama, não estamos aqui para poder ganhar aplausos, estamos aqui para pregar o evangelho do reino. E como eu já disse, eu me converti com 16 anos e tenho 50 anos hoje, pregando a palavra, procurando a cada dia me aperfeiçoar com Deus, orando pela madrugada, fazendo os propósitos com Deus, ensinando as pessoas aquilo que é certo. Aqui no ministério, edificando vidas pela palavra de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Então, essa aí foi algumas coisas que eu anotei, mas também tem uma coisa muito horrível aí, um pseudo pastor aí também, se eu não me engano, se é de Moçambique ou se é de repente de outro lugar, ele pega uma pessoa que supostamente está doente, um homem, e ali colocam o homem no altar, e ele pega
e vai dizer que vai sentar em cima do órgão, né, sexual do homem, e aí ele senta em cima, ele deita, né, descosta em cima do homem e fica ali por alguns segundos, e depois quando ele levanta, aquela pessoa que chegou deitada, né, ela vai e se levanta e todo mundo aplaude, né, todo mundo aplaude, uns dá glória, outros dá aleluia. O que acontece? E isso daí não está na Bíblia. Se de repente esse pastor desinformado pegou aquela mensagem que fala sobre Eliseu, que o filho da sunamita morre, ele chega na casa da sunamita e diz que a Bíblia fala que Eliseu, o profeta, coloca a mão dele na mão do menino, né? E ali coloca a testa dele na testa do menino, e ali aquece o corpo do menino, e ali ele anda, né? Faz isso pela primeira vez, pela segunda vez, na terceira vez, o menino dá 7 suspiros e ressuscita. Só que as pessoas estão pensando que são igual a Eliseu, igual a Elias, homens compromissados com a verdade. Só que ele não fez isso que esse pastor da África do Sul, da África do Norte, enfim, da onde ele ele não fez isso. Esse pastor sentou, né, em cima do órgão do homem, do órgão sexual do homem, e ali ficou ali, como se tivesse, né, com o Espírito Santo, que a gente sabe que o Espírito é do demônio, deitou em cima do rapaz, e quando se levanta, o rapaz levanta e anda para lá e para cá. Olha, o diabo, ele também consegue fazer algumas coisinhas, né, de proeza, de maravilha, para tentar enganar, como está aqui também, ó, como está aqui no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 21. Olha, pois aparecerão falsos profetas que realizarão sinais e maravilha. O diabo, ele também imita as coisas de Deus. Ele pode, de repente, simular um sinal e maravilha para poder as pessoas serem enganadas. Mas, na realidade, no profundo lá, no oculto, ele está escondido na vida desta pessoa. Então, tem várias coisas que acontecem por aí. Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? É para que você não possa cair, de repente, na cilada de Satanás. Não se esqueça, Satanás, ele veio para matar, para roubar e também para destruir. E se possível for, ele vai enganar e vai destruir os eleitos de Deus. É por esse motivo que este canal existe, para poder ensinar você que é necessário você estar orando, jejuando, buscando a presença de Deus, se afastando da aparência do mal e tendo uma comunhão com Deus excelente, né? Nós sabemos que tem muitos homens e mulheres de Deus realmente compromissados com Deus, pessoas que não brincam de ser crente, pessoas que não brincam com o evangelho, pessoas que estão aí pelo YouTube, pelo Facebook, pregando a mensagem de Deus, salvando vidas. Existem muitos homens e mulheres de Deus e ministérios de homens de Deus e mulheres sérias, pessoas que têm pagado um alto preço para ver o povo abençoado. Mas também no nosso meio tem muito falso profeta. Olha aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses vai introduzir secretamente heresias. Olha no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, está falando, olha que naquele tempo, no tempo de Pedro, no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus Cristo, surgiram no meio do povo muitos falsos profetas, né? E também falsos mestres, de maneira que eles faziam, né, também sinais e maravilhas. E aí Pedro vai dizer, e também surgirão também no meio de vocês também falsos mestres, né? Introduzindo secretamente, disfarçadamente, o que? Heresias. Olha, essa questão do que eu falei aqui, do balde ungido, não é isso? E também da marreta ungida, do cuspe ungido, né? Do aviãozinho ungido e outras coisas mais.
Isso não passa de heresias. Isso é heresias tentando, de repente, desviar as pessoas do caminho da verdade, do caminho da palavra de Deus. Então, que você possa estar vigilante, que você possa estar sempre atento, observando se o espírito que está nessa pessoa, no seu líder, na sua líder, na igreja, vem de Deus ou vem do demônio ou do anticristo. Então, fique ligado, né, que Deus possa abençoar você. Olha, se você gostou do conteúdo deste canal, que você possa apertar o botãozinho vermelho aí, inscreva-se, e depois você vai apertar o sininho, e lá em cima vai ter o primeiro sininho escrito todos. Então o YouTube vai ver que esta mensagem foi relevante e ele vai pegar e vai dar a notificação para você e vai recomendar o nosso canal, o nosso vídeo para outras pessoas, que possamos estar sempre levando a palavra da verdade até o coração daquele que está sendo enganado, tá bom? E você também pode deixar nos comentários aí o que você acha, né, dessas heresias que estão acontecendo, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo todo, porque o anticristo está preparando o caminho para poder vir, para poder enganar, se possível for, até os escolhidos. Mas se você estiver ligado com Deus, se você estiver orando, buscando, adorando, jejuando, fugindo da aparência do mal e crescendo tanto na graça como também no conhecimento, então o diabo não pode enganar você. Diz a Bíblia, para a gente terminar: por um caminho ele vem contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença. Então que você possa deixar aí nos comentários aí, né, acerca deste vídeo e desta mensagem, e você possa falar também acerca das heresias que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que outras pessoas possam acessar o canal, ela possa ver o teu relato, a tua mensagem, e aí ela possa também fugir da aparência do mal e ela não venha cair, né, de repente, nas heresias que estão surgindo aí pelos ministérios e pelas igrejas, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus, no Rio de Janeiro. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até outro vídeo, querendo o nosso Deus. Fique na paz, Deus abençoe.